Pois bem, a gente falou que voltaria, voltamos. Que bom que você está aí do outro lado. Eu espero que você nos acompanhe até o finalzinho do Trocando Ideias de hoje. Esse é um vídeo novinho com perguntas expressivas. Olha, eu posso adiantar para você de casa que a gente vai falar sobre sofrimento, sobre dízimos e igreja. Se essa igreja é boa, se não é, tem a teologia certa ou não tem. Mas aí o senhor vai dizer isso pra gente. É mesmo? É. Então, vamos lá. Vamos lá? Ô de casa, que bom ter você aqui com a gente, viu? Quer a sua pergunta respondida aqui também? Você pode fazer isso de duas formas. Mande um e-mail para cá, para nossa produção, no trocandoideias@lpc.org.br, ou se não, escreva aqui mesmo nos comentários aqui no YouTube. A gente coloca a sua pergunta no próximo programa, tá certo? Vamos lá então bater papo, olha só, com o Henrique Martins. Ele nos mandou uma pergunta dizendo o seguinte: pastor, se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Essa, Tiago, talvez seja a pergunta mais recorrente da teologia e da filosofia. Porque, inicialmente, a gente imagina assim: se Deus me ama e Ele é poderoso e Ele é bom, não tem espaço para o sofrimento. Porque se Ele é poderoso, Ele tem poder para eliminar o sofrimento. Se Ele é bom, Ele não vai permitir o sofrimento. Então, a bondade de Deus e o sofrimento parece que estão em polos incongruentes e opostos. Mas Deus é bom e Ele permite o sofrimento. Não porque Deus é sádico e nem porque nós sejamos masoquistas, gostamos de sofrer, mas porque o sofrimento é pedagógico. Por exemplo, o próprio Jesus, está escrito em Hebreus, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento, ele tem a capacidade de nos depurar, tirar as cracas, nos desmamar das glórias deste mundo e forjar em nós o caráter de Cristo. É por isso que no livro de Eclesiastes está escrito que é melhor você ir numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque na casa de festa tem muita celebração e pouca reflexão. Na casa do luto tem muito choro e profunda reflexão. O sofrimento, ele nos coloca numa posição não de soberba, mas de dependência de Deus. É por isso que quando o apóstolo Paulo teve aquelas gloriosas visões, foi arrebatado até o terceiro céu, ele diz que na contrapartida, Deus colocou nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Então o sofrimento trabalha em nós no sentido de manter-nos humildes e dependentes de Deus. E quando Paulo pediu para Deus tirar o sofrimento, o espinho na carne, Deus disse não. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está sofrendo, não duvide da bondade de Deus e do amor de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é todo-poderoso e Ele permite o sofrimento não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma e nos tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Vamos falar de dízimo agora, pastor? Pois não, vamos lá. É a participação do Josivaldo Santana. Quero parabenizar esse maravilhoso programa que tem me alimentado dia após dia. E a minha pergunta é a seguinte: a Bíblia diz que somos salvos pela fé e diz que também os que não devolvem os dízimos estão roubando a Deus. E os que são roubadores ou avarentos não herdarão o reino dos céus. E quem não é dizimista deliberadamente pode perder a salvação, pastor? Então, primeiramente, Tiago, vamos entender algumas coisas. Salvação não se perde. Então, essa linguagem de perder a salvação é uma linguagem que já parte do pressuposto de uma teologia errada. Eu escutava um programa essa semana do pastor Russell Shedd, de saudosa memória. E no auditório alguém pergunta, na hora de perguntas e respostas, pergunta: pastor Russell Shedd, é possível eu perder a minha salvação? A resposta dele foi a seguinte: depende de quem salvou você. Se quem salvou você foi você mesmo, se quem salvou você foi seu pastor,
Se quem salvou você foi sua igreja, você pode perder a salvação. Agora, se foi Deus quem salvou você, é impossível. Se foi Deus quem salvou você, é impossível perder a salvação. Deus não dá e toma de volta. Deus não coloca o nome no livro da vida e passa uma borracha e apaga, e volta a botar e apaga. Não. Salvação é uma dádiva de Deus da vida eterna. Agora, é importante ainda frisar que salvação tem a ver com Jesus. O homem não é salvo, Jesus mais o dízimo, Jesus mais as obras, Jesus mais o sacrifício. Não. Salvação é exclusivamente na pessoa de Cristo. A pessoa creu no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Quem crê, tem a vida eterna. Então, nós não podemos afirmar que uma pessoa que não é dizimista, que creu no Senhor Jesus, que não é dizimista, ela não é salva, ou ela está perdida, ou ela vai para o inferno. A questão do dízimo é um privilégio. E eu sou ardoroso defensor de que o dízimo não é, como alguns críticos dizem, apenas da lei e não mais da graça. Porque o dízimo foi instituído por Deus antes da entrega da lei. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, né? 500 anos antes da lei ser dada. O dízimo faz parte da lei. E o dízimo pertence ao período da graça. E quem ratificou o dízimo foi o próprio Jesus, lá em Mateus 23, 23. Lá Jesus não só ratifica o dízimo, mas corrige os seus desvios. Porque os fariseus, hipócritas, eram criteriosos em dar o dízimo até das hortaliças, mas negligenciavam o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O que Jesus diz? Deveis fazer estas coisas, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir o dízimo. Então, assim como a misericórdia, a justiça e a fé pertencem à lei, o dízimo também. Se eu estou inocentado ou isento do dízimo, eu deveria também estar isento da misericórdia, da justiça e da fé, porque pertence à lei. Então, o dízimo é antes da lei, faz parte da lei, está no período da graça. O dízimo é um princípio de fidelidade a Deus, de reconhecimento de que o que eu tenho veio de Deus e eu devolvo para Deus aquilo que não é meu, é dele, é santo ao Senhor. Agora, quando um crente esclarecido deixa de entregar o seu dízimo, ele está sendo infiel ao Deus fiel. Ele vai sofrer as sanções da disciplina divina na sua vida. Porque ele é filho, porque creu em Jesus. Mas tem filho que dá trabalho. Tem filho que é rebelde. Tem filho que precisa de umas chineladinhas. Tem filho que precisa passar pela disciplina. E quem desobedece aos preceitos de Deus está sujeito à disciplina de Deus. Perfeito. Aí, Josivaldo, você ganhou 2 respostas para a sua pergunta. Eu vou agora para a participação da Michele Rocha, perdão. Michele, eu vou omitir aqui o nome da igreja que você coloca, tá bom? Mas para que você em casa entenda, a gente está falando aqui de um segmento religioso bem expressivo no Brasil, tá bom? Olá, eu me converti na igreja X e nasci verdadeiramente de novo, congregando numa igreja seita, e para honra e glória de Deus, meus olhos foram abertos pela segunda vez, onde me mostrou que lá não se pregava o evangelho. Eu fui então para uma igreja presbiteriana, porque eu ouvia muitos vídeos do pastor Hernandes, eu entendi que era uma igreja bíblica e fiel às escrituras, mas aí ela diz o seguinte aqui: eu sinto muita falta das ações de evangelização, pois esse é um ponto muito forte lá na igreja X, e eu gostava de fazer isso. Eu cheguei a pensar que a igreja X é de muitas obras e pouca teologia, e a igreja presbiteriana de muita teologia e poucas obras. A minha pergunta é, eu estou errado em pensar assim? O que eu devo fazer a respeito? Bom, tem muitas coisas a serem consideradas e nós vamos avançar um pouco no tempo, viu, Tiago? Vamos lá. Primeiramente, ela constata que uma determinada igreja que ela frequentava, até teve uma experiência com Cristo, não era uma igreja que estava ensinando com fidelidade a palavra de Deus. Então, eu sempre argumento o seguinte, Tiago: nenhuma pessoa deve permanecer numa igreja se esta igreja não ensina com fidelidade a palavra de Deus. Porque isso é ser conivente com essa omissão grave.
Eu não tenho o direito de pregar o que a Bíblia não diz, nem omitir o que a Bíblia diz, nem acrescentar o que ela diz. Nosso papel como igreja é pregar com fidelidade a palavra de Deus. Segundo aspecto, ela constata que, não obstante não ter uma pregação fiel, é uma igreja dinâmica. É um grupo religioso que está fazendo a coisa acontecer. Então, é possível que alguém faça grandes atividades religiosas, inclusive evangelismo, sem ter na base desta igreja uma boa sustentação bíblica e teológica. Terceiro lugar, ela reconhece, e aqui no caso ela cita a igreja presbiteriana, e eu fico feliz de saber que ela está ouvindo os nossos vídeos e isso mexeu com o coração dela e ela fez essa transferência. Uma igreja constata que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus, mas ela faz uma análise crítica, um diagnóstico. Talvez da igreja dela, pode não ser a realidade de outra igreja presbiteriana. Eu ia comentar isso. Do bairro. Pode ser a comunidade onde ela está inserida. Está, porque na verdade, de forma geral, a igreja presbiteriana é uma igreja comprometida com a evangelização, com a pregação da palavra. Mas está feita a crítica, está feita a análise, está feito o diagnóstico dela na comunidade que ela está frequentando. E eu creio que essa comunidade que ela está frequentando deveria repensar mesmo. Porque a teologia que não desemboca em prática, ela é defeituosa. Existe aqui o que nós chamamos de teologia engessada, né? A ortodoxia ossificada. Os estudiosos chamam de ortodoxia morta. A ortodoxia morta mata, né? Então, é muito importante que qualquer igreja, seja presbiteriana, seja qualquer outra denominação, não só creia na doutrina certa, mas ponha em prática essa doutrina certa. Aliás, o sermão que eu preguei domingo agora passado tinha a ver com a paixão sobre a evangelização. Quando Jesus chega em Sicar, ali no poço de Jacó, e a mulher samaritana conversa com ela, e Jesus manda os discípulos a Sicar comprar comida. É meio-dia, e até chegar lá, até comprar, até voltar, já é período da tarde. E quando eles chegam com a comida, Jesus já tinha falado para a mulher samaritana, já tinha ido à cidade dela, já tinha comunicado ao povo lá, eles estavam vindo ao encontro de Jesus, e os discípulos chegam com as sacolas de comida. Falaram, Senhor, come. Ele disse, eu tenho outra comida, é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus, erguei os vossos olhos e vede, os campos já branquejam para a ceifa. Era o povo vindo. O que Jesus está dizendo é que fazer a obra de Deus é tão urgente, é mais urgente que até mesmo atender às nossas necessidades imediatas, que é comer. Então, uma igreja presbiteriana que não evangeliza, ela não está honrando a sua tradição histórica, não está honrando a teologia que ela possui, não está colocando em prática aquilo que é vital para uma igreja saudável, que é a evangelização. Alguém já disse, eu concordo, a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não é uma agência missionária se torna um campo missionário. É isso. É isso. Bom, o nosso tempo estourou, mas eu quero me estender um pouco aqui também. A gente sempre fala, né, da questão dos cultos online, que todos os cultos da IP Pinheiros são online. A gente tem a programação aqui da IPPTV, vários outros vídeos também no YouTube. A Carol e a gente passou o domingo praticamente assistindo a IPPTV, um programa melhor que o outro, começando, né, um após o outro. E para você que mora em outro país, de repente isso é tão acolhedor você ver, né, um programa e um culto na sua língua, né? Só que assim, para você que está em São Paulo e está precisando, procurando uma igreja, poxa, venha presencialmente, venha se integrar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, venha servir com a gente. A igreja faz sentido quando a gente serve a igreja, né, pastor? É muito, muito importante. E isso o pastor Arival tem dito toda vez que recebe alguém como membro na igreja. Seja por batismo, seja por batismo de profissão de fé, seja por transferência. Crente que não trabalha, dá trabalho. Então, não é apenas uma igreja que quer crescer numericamente, inchar. Não, é uma igreja que é um corpo, que age, que opera, e cada um precisa encontrar o seu espaço
de ministério na igreja. Por isso tem os pequenos grupos, tem os grupos de pastoreio nas casas, onde cada um vai se integrar, cada um vai descobrir o seu dom, o seu talento, a sua área de atuação. A igreja é essa usina industriosa, essa colmeia industriosa, onde todos podem participar e todos devem trabalhar. E se você quer mais informações, acesse o site da igreja, ou se não, o Instagram da igreja, @IPPinheiros, e fique por dentro de toda a programação. Mas fica aqui o nosso convite, se você está em São Paulo, venha presencialmente cultuar com a gente, certo? É isso. Vambora? Bora. Vamos que vem Gente, mais um coisa aí na abraço, IPPTV. então, até breve. Até lá, Deus abençoe.